O tema do nosso encontro doutrinário de hoje é a questão do divórcio. Como é que a Bíblia trata essa questão? As estatísticas mostram para a gente que nos Estados Unidos, 2 em cada 3 casamentos terminam em divórcio. E as estatísticas brasileiras têm mostrado que o número de divórcios está beirando a um pouco mais de 50% dos casamentos. E a gente sabe que esse é um problema que precisa ser visto sobre a ótica bíblica de valor, de ensino das Escrituras, e também por uma ótica do coração emocional. E eu digo isso como um filho de um lar que sofreu o divórcio. E eu poderia comentar muitas coisas aqui sobre o lado emocional de um divórcio e as marcas que a gente carrega no coração, na alma, quando há uma ruptura da família, não é? Porque quando se quebra a família, as bases da nossa vida, a gente vai percebendo, fugindo dos nossos pés. Diante dessa realidade, não é? A gente vai descobrir que a questão do divórcio, a discussão do divórcio, não é uma coisa nova. Ela já era um motivo de discussão nos tempos antigos, desde Moisés. E a gente vai encontrar na Bíblia Moisés tendo que regulamentar e falar sobre esse assunto, porque esta dificuldade de convivência e de vida já existia naqueles tempos também. Mas quando a gente olha hoje, não é, a gente vai descobrir que essa problemática se agrava em uma sociedade que vem perdendo os seus referenciais de família. E hoje os conceitos de família têm se enfraquecido e parece uma coisa muito natural a gente ter a família quebrada ou ter uma família num modelo diferente que não é mais papai, mamãe ou marido e mulher, e a gente ouve aí tantas coisas sobre contextos novos de família. Mas o nosso objetivo é olhar a palavra de Deus, a Bíblia, e descobrir quais são os ensinos que ela tem para essa questão, para essa problemática, para que a gente possa construir valores no nosso coração. Esse é o propósito da gente estar estudando aqui hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender nas Escrituras é que a Bíblia tem um conceito de matrimônio que é contrário ao divórcio, e isso é muito claro nas Escrituras sagradas. A posição fundamental nas Escrituras quanto a esse assunto é que o casamento foi feito para toda a vida. E eu queria olhar com vocês alguns textos, não todos os textos, mas alguns textos que referenciam isso com clareza. O primeiro deles se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e a Bíblia diz assim: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E a ideia é de uma fusão da alma, uma fusão da vida, de tal maneira que se a gente separasse, pedaços de um e do outro estivessem sendo arrancados, com pele, com tudo. E essa é a ideia que a Bíblia dá para a gente. Por que a Bíblia é contrária ao divórcio? Porque toda vez que a gente vive esta coisa tremenda que é ser parte um do outro, vivenciar uma família, vivenciar uma unidade da sociedade humana, quando há um rompimento, mesmo que a gente não queira, um pedaço da gente foi embora. E um pedaço da gente fica latente, como se a gente tivesse amputado um braço, uma perna, e a gente ainda continua sentindo como se ele estivesse lá.
e a gente sabe que não está. De outra maneira, quem sai, não é, leva consigo também um pedaço que fica. E ainda que a gente queira dizer, não tem, não sobrou, aquilo está lá dentro da gente. E essa é a ideia que a Bíblia dá. Vocês são um ser, uma só carne. Separar significa quebrar, machucar, arrancar um pedaço de si mesmo. A palavra de Deus vai concordar com isso também no Novo Testamento. E no capítulo 19 de Mateus, Jesus vai dizer assim: assim já não são mais dois, mas uma só carne. E portanto o que Deus juntou, não o separe o homem. E a Bíblia, outra vez, e agora nos lábios do Senhor Jesus, Ele vai dizer: olha, romper, quebrar o casamento é arrancar um pedaço, porque quer queira, quer não, há uma unidade que envolve a alma, o sentimento, o pensamento, o corpo, e nesta unidade há algo que é uma bênção geral de Deus para a humanidade. Casamento e família são uma bênção de Deus para toda a humanidade, assim como o sol é uma bênção de Deus para toda a humanidade. O ar que você respira, a água que existe na natureza é uma bênção de Deus para toda a humanidade. Esta unidade da família é uma bênção de Deus para toda a humanidade. Então é isso que Jesus está dizendo: não separe. Não é? Por quê? Porque você está perdendo, está quebrando alguma coisa preciosa que Deus tem colocado na vida da sociedade humana, do ser humano como um todo. O apóstolo Paulo também vai ter mesma linha de pensamento. Em 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. E aí Paulo ensinando a igreja de Corinto, uma igreja que vivia num contexto greco-romano, onde a prática do divórcio era uma prática comum, assim como também no mundo judeu era uma prática comum. Ele está dizendo: olha, não é essa a vontade de Deus, não é esse o princípio de Deus para as nossas vidas. No Velho Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, nós vamos encontrar um dos textos mais fortes da Bíblia, onde através dos lábios do profeta, Deus vai dizer com todas as letras que Ele odeia o divórcio. E diz assim: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. No capítulo 2 de Malaquias, o profeta vai colocar a questão do pacto do casamento, da aliança do casamento, como um valor, e ele trata a infidelidade conjugal, ele trata a ruptura desse pacto como uma violência tão forte quanto um assassinato. E ele está dizendo: ó, está desmembrando, está arrancando pedaço de um ser humano, porque está quebrando o coração, está machucando a alma. Então, o conceito fundamental da Bíblia sobre divórcio é que esse não é o propósito de Deus para qualquer família. E você pode virar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e você vai encontrar esse mesmo princípio. Este não é o propósito de Deus para qualquer família. O propósito de Deus é que a gente aprenda a amar. O propósito de Deus é que a gente aprenda a perdoar. O propósito de Deus é que a gente aprenda a se superar. O propósito de Deus é que a gente consiga, apesar dos nossos defeitos, entender um pouquinho daquilo que significa amor.
Eu fico pensando que o que seria de nós se Deus nos amasse como nós amamos em muitos casamentos, não é? Um amor que desiste rápido. Mas eu fico impressionado porque Deus nos ama apesar de quem nós somos, e Ele está disposto a fazer investimentos tremendos na nossa vida. E essa é a ideia que Deus vai usar em todas as Escrituras. E é interessante que nas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, a aliança que Deus faz com o seu povo, Ele compara em vários textos do Antigo Testamento como uma aliança, como um pacto de casamento e de vida. Esse é o contexto. E Ele vai atrás do seu povo e chama muitas vezes de o seu povo Israel da mulher infiel que o traiu com os seus deuses, com os balaíns, com a sua cultura e etc. E Ele, apesar disso, vai lá e traz e resgata outra vez e outra vez. E nesse modelo Ele está dizendo: olha, se eu posso amar um amor que caminha a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta milha, por que você não pode experimentar um pouquinho desse amor? Essa é a ideia que a Bíblia nos apresenta. Então, diante disso, você vai dizer: bom, então não existe divórcio na Bíblia. Mas é interessante que, apesar desse contexto e desta clareza de fundamentação que a Bíblia nos dá, existe divórcio na Bíblia. E o divórcio na Bíblia é tratado no contexto daquilo que a gente chama de vontade permissiva de Deus. O que é isso? Deus sabe que é ruim, que é um remédio amargo e tremendamente machucante, mas Ele permite que você tome algumas decisões na sua vida, e às vezes Ele permite até para que o mal seja um mal menor do que o próprio mal da ruptura do casamento. E alguém pode dizer assim: mas se Deus odeia, então como é que Ele pode permitir? Como é que Ele pode tolerar isso? E aí, quando a gente olha para tantas outras coisas, né, a gente fica pensando assim, por exemplo, nós sabemos que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, e por isso Ele ainda não acabou com a raça humana, porque se Ele fosse fazer aquilo que Ele precisava fazer, que era exterminar o pecado, Ele teria que exterminar a raça humana. E então Ele suporta ou tolera. Deus permite que as pessoas tomem decisões erradas, embora Ele odeie as decisões que eles estejam tomando. E o que a Bíblia está falando para a gente é que o divórcio entra no capítulo dessa vontade permissiva de Deus, dentro de determinados aspectos. E isso fica claro no livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso 1, onde a palavra de Deus diz o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Lá Moisés, e aqui é interessante a gente entender o que está acontecendo. Essa aqui não é uma lei da cabeça de Moisés, ela faz parte do contexto das leis do Antigo Testamento, que foram inspiradas por Deus. E elas estão colocadas, ela está colocada aqui, não como se Deus estivesse dizendo: eu concordo com o divórcio, mas Ele vai dizer que em determinadas circunstâncias, ou em determinadas situações, ainda que Ele saiba que é um sofrimento e uma desgraça, Ele permite o divórcio, em contraste com coisas que talvez sejam maiores sofrimentos ou angústias do que o próprio divórcio.
E fica muito claro isso nesse contexto, quando Jesus comenta esse texto em Mateus capítulo 19, versículo 8, onde a Bíblia diz assim: disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus estava dizendo é que a razão ou a motivação que fez com que Deus inspirasse Moisés a permitir o divórcio é que existia tamanha dureza de coração em determinadas situações que era melhor uma carta de divórcio e que permitisse a essa mulher e essa família recomeçar, do que simplesmente estar debaixo de um jugo tão opressor de alguma maneira como aquilo que estaria acontecendo nessa situação. Então, vamos pontuar aqui. O plano de Deus é o casamento único e duradouro. Isso fica claro nas Escrituras. Mas há algumas circunstâncias e há algumas situações causadas pela dureza do coração humano, pela maldade, pela teimosia, pela cabeça dura, pela rebeldia, tá? Em que Deus permissivamente diz: tá bom, tá? Vou tolerar esse negócio em função destas circunstâncias. E aí a gente vai comentar. É interessante que entre os judeus, quando eles olhavam para o Velho Testamento e a lei mosaica a respeito do divórcio, existiam duas escolas, e as duas grandes escolas eram de teólogos do tempo dos judeus, né? Uma escola muito liberal, que entendia que qualquer motivo era motivo para divórcio. E parece que o Senhor Jesus, quando falou estas palavras e o contexto que encontra-se em Mateus e Marcos, especialmente Marcos e Lucas, ele estava dizendo que contrariava aquela interpretação teológica da escola chamada Escola de Hillel, e que era uma escola tremendamente permissiva. Qualquer coisa é motivo. Se você olhou e não gostou, pode mandar embora. Tá? Era mais ou menos assim. Eu estou exagerando, mas mais ou menos isso, né? Você não tem mais graça diante dos seus olhos, pode mandar embora. Enquanto que a escola de Shammai era um pouco mais restrita e entendia que existiam alguns motivos graves em que era possível se dar o divórcio, mas não era qualquer razão ou qualquer coisa, mas eram motivos graves que representavam a dureza do coração e um sofrimento maior do que o próprio divórcio. E é por isso que Mateus capítulo 5, verso 31 diz: também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E Mateus 19, verso 3, vai dizer: aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí estava se referindo à escola de Hillel. Agora, é interessante nesse contexto perceber que na lei judaica o divórcio era final, sem possibilidade de reconciliação. E então lá em Deuteronômio capítulo 24, versículos 2 a 4, diz assim: se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e esse também a desprezar, e fazendo-lhe carta de divórcio, lhe der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança.
E aí então tem muita gente que vai abrir um olho assim, né? E vai dizer, mas que confusão é essa? Não, é o contrário, a confusão é que poderia acontecer. Ele está dizendo, não dá para ficar nesse casa, descasa, casa, descasa. Lembra tinha um programa que fazia assim, não era? Casa, descasa, casa, descasa. Não dá. Isso virou bagunça, virou confusão. Então, se você está entendendo que existe um motivo gravíssimo, e esse motivo gravíssimo é irreconciliável, impossível, e aprovado até em determinadas circunstâncias, então ele é final, ele é definitivo. Não dá para você casar, daí descasa, casa com outra pessoa, de repente descasa daquela outra pessoa, volta para casar com o primeiro, ou com o segundo, ou com o terceiro, e a Bíblia diz, isso é abominação aos olhos de Deus, é prostituição, é confusão, é bagunça, na verdade, que perde toda a essência e todo o contexto de família. E dessa maneira, Deus estava dizendo, olha, pensa bem no que você vai fazer, porque é final, não tem volta. Talvez como que dizendo, não é uma coisa que você possa brincar com isso, porque apesar de eu estar dando uma permissão em determinadas circunstâncias, continua a ser gravíssimo, complicadíssimo, muito dolorido para a vida humana. A mesma ideia é reafirmada pelo profeta em Jeremias capítulo 3, versículo 1. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se desligar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele mais para ela? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Aqui há um outro conceito muito forte por trás, e que às vezes a gente não consegue compreender muito bem. Existem laços humanos que são formados, tá? E a Bíblia nos ajuda a entender que através da sexualidade, através da união corporal, existe um laço humano que se forma e que tem conexões no mundo espiritual. E é por isso que a Bíblia vai dizer que lá no Novo Testamento, que é uma coisa inconcebível aos olhos de Deus, que um crente que é templo do Espírito Santo, cujo seu corpo é a habitação do Espírito de Deus, se una a uma prostituta, porque na verdade ela forma um laço de sangue, de carne, com alguém que é totalmente contrário ao projeto de Deus e ao propósito de Deus. E aí como é que ficaria o templo do Espírito sendo profanado pela promiscuidade sexual? Isso é tremendo. A palavra de Deus vai falar no Velho Testamento, e essa é uma coisa muito forte que às vezes a gente não compreende. A palavra de Deus vai falar de várias batalhas espirituais que o povo de Israel viveu na saída do Egito, indo para a terra prometida. E todas essas batalhas eles venceram, porque eles estavam lutando em nome do Senhor e no poder do Senhor contra Satanás. Mas um dia chegou um macumbeiro, um mandingueiro chamado Balaão, contratado por um rei chamado Balaque, e ele veio 2.000 quilômetros até o lugar onde estava o povo de Israel acampado, e o rei Balaque havia pago para ele fazer um despacho contra o povo de Israel. E quando chegou a hora dele fazer o despacho contra o povo de Israel, ele começou a abençoar o povo de Israel. E o rei ficou muito bravo, disse, como é que é isso? Eu estou pagando para você fazer uma mandiga brava, para segurar esse povo, aí você vem e abençoa, que negócio é esse? E ele diz o seguinte, não pega, não funciona,
não tem poder. E aí ele diz assim: o que eu faço? E aí aquele bruxo vai dizer: eu vou te explicar o que você faz. E ele diz assim: faz duas coisas. Infiltra no meio desse povo a idolatria, e infiltra no meio desse povo a promiscuidade sexual. E quando isso acontecer, o Deus deles vai lutar contra eles. E aí então Balaque pega a sua filha, a princesa, e desafia sua filha a treinar mulheres do seu povo para se infiltrarem no meio de Israel, dormirem com os maridos das mulheres israelitas e ensiná-los a orarem e a adorar os deuses daquela terra. E começa uma grande peste, diz a Bíblia, porque Deus se levantou contra o seu povo. E chegou ao cúmulo de um dos príncipes de Israel, um dos líderes de Israel, está fazendo sexo com a filha do rei Balaque dentro da tenda da congregação, dentro do tabernáculo. E só houve paz, e aquilo que era aquela praga, aquela enfermidade, só parou quando aqueles homens e aquelas mulheres foram mortos. O que eu quero ilustrar com isso? É que às vezes nós olhamos para a nossa sexualidade, para os vínculos que nós fazemos, para a nossa flexibilidade para tantas coisas, e não entendemos que estas coisas, elas têm um lado emocional, humano, de sofrimento, mas elas trazem também um tipo de laço, um tipo de envolvimento, que tem dimensões no mundo espiritual, e que às vezes a gente não compreende isso. Nós tivemos uma situação aqui, há alguns anos atrás, em que uma pessoa ficou endemoniada. Essa pessoa então foi conduzida, não é, pelo seu amante para vir aqui na igreja, porque estava endemoniada. E esse amante tinha conhecimento da palavra de Deus, mas era amante dela. E de repente levou um susto tremendo, porque aquela mulher estava endemoniada. E aí então começou um processo de libertação, mas ele não entendia, nem ela entendia, que parte do projeto de Satanás tinha sido destruir aquela família, aquela casa, e que não havia libertação sem romper os vínculos humanos, carnais, que estavam ali e que faziam parte do projeto de Satanás. Não dá para ficar mantendo o pecado sem que a gente não tenha as consequências dele sobre a nossa vida. E o que a Bíblia vai tentar deixar bem claro para a gente é que existem vínculos tremendos que estão acontecendo nos laços de sangue, de alma e de vida que a gente faz com pessoas. E por isso que a Bíblia vai dizer: olha, é seríssimo. Existem algumas razões, é vontade permissiva de Deus, não é vontade plena do Senhor, porém, leva a sério, porque isso aqui é seríssimo. A gente vai encontrar na palavra de Deus algumas situações também, em que o divórcio não somente foi permitido, mas ele também foi forçado ou determinado por Deus. E aí a gente vai encontrar isso em Esdras capítulo 10, versículos 2, 3 e 44. E a Bíblia diz que um grupo de homens que estava voltando do cativeiro tinha mulheres que eram idólatras, e os filhos dos israelitas estavam aprendendo a viver a idolatria. E você lembra que eu falei que o conselho de Balaão foram duas coisas: que Deus lutaria contra o seu povo se houvesse promiscuidade sexual ou idolatria.
E aí, quando acontece isso e Esdras volta da sua viagem, ele encontra essa situação, e ele, cheio do zelo do Senhor e do Espírito de Deus, ele então determina algumas coisas tremendas. Ele diz assim: então Seanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: nós temos sido infiéis para com o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras e se despediram das mulheres e dos seus filhos. Parece alguma coisa tão radical quando a gente olha nos dias de hoje isso, muito violento. Mas naquele instante da história de Israel, o que Deus estava pontuando é: toma cuidado, porque tem duas coisas pelas quais eu luto contra vocês: promiscuidade sexual e idolatria. E aí ele disse: precisa haver uma mudança, e essa mudança tem que ser radical. E de uma certa maneira Deus estava mostrando que a dor que eles sentiam da ruptura era menor do que a dor que eles sentiriam da mão pesada de Deus julgando aquela terra. Eu acho tremendamente complicado quando a gente olha isso, né? Mas é que às vezes a gente não entende as dimensões espirituais do que está acontecendo dentro da nossa casa e da nossa vida. Neemias capítulo 13, versículos 23 e 27 dizem assim: e vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam no meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de seu povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, espanquei algum deles, e arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus, e lhes disse: não darei vossas filhas a seus filhos, e não tomarei suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel, e entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo a ele, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? E aqui entra um outro tema que não é o tema de hoje, mas se você tem um compromisso com o Senhor Jesus, se você é servo do Senhor Jesus, se você ainda não se casou, então você só tem uma opção: escolher alguém que teme a Deus para constituir família. E às vezes a gente não entende. Eu não quero dizer que no lar em que sejam dois crentes não vai ter problema. Eu nunca disse isso. E eu já vi muito problema em lar onde tem dois crentes, marido e mulher. Mas eu quero dizer para você que é muito difícil viver a genuinidade da fé e ajudar os seus filhos a crescerem nesse temor do Senhor, se os dois não tiverem um vínculo espiritual. Porque não dá só para a gente ser casado na carne, a gente tem que casar com as emoções, com os sentimentos, com os projetos, com os planos de vida. É possível que alguém se converta e já casado, e seu cônjuge não seja convertido, mas o que a palavra de Deus diz: puxa vida, então graças a Deus houve um resgate, aleluia por isso, e vamos orar para que aconteça mais outros resgates,
Mas se você é um servo do Senhor, você vai constituir famílias sobre valores e princípios que estejam lastreados nas Escrituras Sagradas. Porque se um dia um dos cônjuges, por exemplo, levar um ídolo para dentro da sua casa, e ele disser, ou ela disser, olha, desse lado da casa eu vou colocar o meu ídolo, você não vai poder falar absolutamente nada. E se ele pegar o seu filho e a sua filha e ensinar a se ajoelhar diante daquele ídolo e orar para aquele ídolo, você não vai poder fazer absolutamente nada. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer, como você que me conhece suporta isso? Porque isso é abominável para mim. E aí a gente vai entender aquilo que aconteceu lá entre o povo de Israel. A Bíblia não está dizendo que você agora tem que se divorciar de quem não teme a Deus, mas a Bíblia está dizendo que você pode evitar esse sofrimento na tua vida. E é por isso que a Bíblia tem, outra vez, uma vontade permissiva. Você vai casar com quem você quiser, mas você vai vivenciar essa batalha para o resto da sua vida. Entende? É vontade permissiva de Deus. Você casa com quem você quiser, mas a Bíblia diz, toma cuidado, meu filho. Bom, continuando. Quando a gente chega no Novo Testamento, qual é o conceito do Novo Testamento? Jesus retoma os valores básicos que nós começamos o nosso estudo. Existem 4 textos nos evangelhos que falam a respeito daquilo que Jesus pensa do divórcio. Eu vou citar os endereços, tá? E vou escolher alguns para a gente ler. Marcos capítulo 10, a partir do verso 2 até o verso 12. Lucas capítulo 16, verso 18. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. E Mateus capítulo 19, a partir do verso 3 até o verso 12. Nesses 4 textos, a gente vai encontrar uma posição do Senhor Jesus, que é a mesma, e é o mesmo ponto de vista que a gente encontra nos textos proféticos, no livro de Gênesis, com relação ao casamento. A vontade de Deus é que não haja separação. E a Bíblia então deixa isso muito claro nesses textos todos. Mas de uma maneira especial, a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, uma cláusula de exceção. E parece que Jesus referencia a posição do Pai no Velho Testamento, mas também referencia a posição de Moisés no Velho Testamento, colocando agora uma cláusula de exceção. E a Bíblia diz assim em Mateus 19, a partir do verso 3, o seguinte: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Eu acho, não está aí, já foi esse, tá? Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto o que Deus uniu, ninguém separe. E perguntaram eles: então,
por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. E eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. E Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente há aqueles a quem isso é dado. E alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. E aí então Jesus é muito claro, ele vai dizer: olha, propósito de Deus é um casamento, mas há algumas coisas que quebram o vínculo da unidade conjugal, e uma delas é aquilo que a Bíblia chama de porneia. A palavra porneia é um pouco mais do que adultério, tá? A palavra para adultério na língua grega, eu acho que é moqueia, se não me falha a memória, e porneia é uma palavra mais ampla, e essa palavra significa toda forma de desvio dentro do contexto da sexualidade, envolvendo aí o adultério, o homossexualismo, a bestialidade, algumas perversões da sexualidade que aviltam o outro ser humano. E a ideia é que nessa gama de coisas que representam um quebrar, um aviltar daquilo que é santo diante dos olhos do Senhor, então o vínculo do casamento estaria quebrado. Isso concorda com aquilo que foi dito sobre divorciar, não é? E se recasar. Ele diz assim, se você recasa, não é, depois que essa pessoa já se divorciou, casou com outro e volta para você, então vira uma confusão e uma abominação. E ele está dizendo, assim como o vínculo ali foi quebrado, também quando há esse envolvimento dessa maneira, o vínculo também se quebra. E Jesus então pontua de uma maneira bem restrita aquilo que é uma possibilidade para um divórcio no contexto do cristianismo. É interessante que esta posição do Senhor Jesus é coerente com a escola teológica de Shammai do Velho Testamento, que era bem restrita. E Marcos e Lucas, comparado, mostram o ponto de vista de Jesus, Cristo, unicamente contrário ao divórcio, sem colocar aquilo que nós chamamos de cláusula de exceção. Mas está implícito que no caso de acontecer aquilo que está na cláusula de exceção, o novo casamento é legal para aquele que é o partido inocente. Se é que a gente pode usar esse termo, mas que não cometeu essa aberração. E existe então uma grande discussão teológica depois disso sobre o casamento e o partido culpado. É um estado de pecado irremediável? Será que esse é um pecado mortal? Ou esse é um ato de pecado perdoável por Deus? E eu vou deixar essa pergunta para o final, para a gente conversar depois, tá? Mas essa é uma discussão teológica bastante grande. Já o apóstolo Paulo, ele vai caminhar na direção de pontuar alguns outros ensinos com relação a essa cláusula de exceção. E a gente vai encontrar isto em 1 Coríntios 7, versículos 10 a 24, onde a palavra de Deus diz assim: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que
que a mulher não se aparte do marido? Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. Pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher? Somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. E é isso que ordeno em todas as igrejas. Foi chamado alguém estando circuncidado? Permaneça assim. Foi alguém chamado na incircuncisão? Não se circuncide. A circuncisão não é nada, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique no estado em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te dê cuidado, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Por preço fostes comprados, mas não vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 7, provocado, tá? Há uma carta que é enviada para ele, e os crentes da igreja de Corinto estão em dúvida, e perguntam para um apóstolo: o que a gente faz? E cada uma das palavras que ele está dizendo aqui no capítulo 7 são um tipo de resposta a uma pergunta específica que foi mandada numa carta e num documento para o apóstolo Paulo, tá? E a pergunta é: bom, e se nós estamos casados e nos convertemos, e o nosso parceiro ou a nossa parceira não é crente no Senhor Jesus? E agora o que a gente faz? A gente se divorcia? Ele disse: não, permanece no mesmo estado em que você foi chamado para o reino de Deus. E se eu, quando encontrei o Senhor, não é? Eu era casado, não é? Depois me divorciei e me recasei. O que eu faço? Eu deixo essa mulher, volto para a primeira? Eu deixo esse homem, volto para o primeiro? Ele disse: não, permanece no estado em que você foi encontrado pela graça de Deus. Porque senão vai virar uma grande confusão a vida, e vai ser um mal maior. Aí alguém pergunta: mas se por causa da minha fé e por causa da minha posição, alguém disser: eu não quero mais viver com você? E a gente precisa entender que no contexto do Oriente isso não era um absurdo, era perfeitamente normal. Dizer: olha, você está indo contra, não é, aos valores da nossa família, então eu estou agora me divorciando. E aí então o apóstolo Paulo diz assim: olha, se ele não consente, se ela não consente, se não aceita, então eu quero dizer para você que se você está sendo abandonado por um motivo de fé, como era o caso que ele está dizendo aqui, então ninguém foi chamado a uma escravidão. Continue em paz. E a ideia que Paulo nos dá é que nesse sentido o vínculo daquele casamento foi quebrado pelo abandono. Não há um desejo de permanecer ou de continuar essa relação, e nem de conviver por causa das questões novas do coração, e assim vai ele trabalhando.
que Paulo está tentando ensinar para a gente pode ser resumido da seguinte maneira: permaneça no estado em que se encontrava você no momento da conversão. Ou seja, quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos dá uma nova vida. A Bíblia diz: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, tua vida começou daqui para frente. Não dá para você voltar para trás e tentar resolver todas as confusões que você já fez na tua vida. Então começa daqui e caminha adiante, e caminha fazendo o seu melhor segundo os valores do reino de Deus. E se você era casado e depois divorciou-se e se recasou e você se converteu, continua assim, porque esse é um projeto de Deus. Deus está trabalhando na tua vida restauração. E Paulo é mais radical. Ele vai dizer assim: agora quem está falando sou eu, não é o Senhor. Se você é solteiro, fica solteiro para o resto da vida. Porque ele diz assim: Jesus está voltando, tá? E a gente tem pressa, e os trabalhadores do reino de Deus têm que trabalhar melhor e mais rápido, não é? E nesse aspecto ele era tremendamente radical, dizendo: agora vamos servir ao Senhor, Jesus está voltando e assim por diante. Mas ele vai também dizer nesse mesmo capítulo: porém, se você não consegue ficar sozinho, então se case. Porque é melhor você constituir uma família, ter filhos e estar com o seu coração centrado nas coisas do reino de Deus com a sua família, do que ficar por aí fazendo o que não deve ou se amofinando porque não tem essa visão do reino de Deus que alguns podem ter. E a gente vai descobrir então que o celibato, tá, é uma opção e não um mandamento. E a palavra de Deus é muito clara, tá? O celibato deve acontecer por uma questão de fé e obediência a Deus, mas se houver um mal maior, como a prostituição, então é melhor não fazer esse voto do celibato. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não entende aquilo que está sendo colocado no seu todo. A ideia é: Deus está nos mostrando o melhor, os valores do reino. E a gente tem sempre que fazer decisões e opções na nossa vida, de tal maneira que o melhor possa vir. Mas às vezes, diante da luta, da dureza do coração, do pecado, da concupiscência da nossa própria carne, existem males menores. E então a gente tem que optar por esses males menores. Para concluir essa parte e a gente poder conversar um pouquinho, eu queria sumarizar o que a gente falou até aqui. O sumário de tudo isso aqui está no seguinte: a regra geral que a Bíblia vai ensinar para a gente, ou melhor, isso já foi aqui, deixa eu caminhar que eu estou perdido aqui. Isso, biblicamente falando, existem apenas 3 motivos para divórcio e novo casamento no Novo Testamento. Qualquer forma de ruptura do vínculo carnal através de laços da sexualidade que foram corrompidos. A Bíblia diz que isso é motivo para uma ruptura do vínculo do casamento. Quando há um abandono, tá? E Paulo é claro dizendo assim que uma das razões desse abandono é justamente os valores que você tem em servir ao Senhor. E se você foi abandonado por causa dos valores do reino de Deus, então ele diz: olha, você não está ligado a uma servidão aviltante da sua vida que vai comprometer a sua consciência e a sua alma. Terceiro, quando alguém já divorciado e novamente casado antes da conversão deseja participar da igreja como um crente convertido ao Senhor. O divórcio, no sentido de separação
sem novo casamento é permitido quando a dureza de coração é vivenciada de modo extremo no casamento, como um sentido de proteção e de espera de que uma transformação possa ocorrer. E nesse caso, não é permitido um novo casamento segundo os textos da palavra de Deus. Ainda concluindo, eu deixei uma pergunta no ar, lembra? E quando a gente faz um monte de burrada, o que pode acontecer? Será que esse é um pecado mortal, se é que a gente pode usar essa expressão, que não tem jeito, que não tem volta? Ou será que esse é um ato de pecado que Deus pode transformar e modificar na nossa vida? Tem muitos teólogos discutindo esse assunto de maneiras diversas. A Bíblia não é clara com relação a esse detalhe. Então eu vou falar da minha opinião, e aqui eu tenho que pontuar que é a minha opinião. O que eu creio é numa graça que eu não consigo entender. Eu creio que apesar de todas as burradas humanas, a graça de Deus é capaz de pegar os caquinhos da vida da gente e reconstruir algo novo pelo seu amor e pela sua misericórdia. Ainda que eu vá levar sobre o meu corpo, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha grana, sobre a imagem que eu tenho diante dos meus filhos, as marcas das minhas burradas. E o que a Bíblia está dizendo é que o perdão, ele pode aplacar a ira de Deus, lavar o nosso coração, mas quando você pega uma tábua e enche de pregos, e depois você arranca preguinho por preguinho, vai sobrar um monte de buraquinho, e mesmo que você tente encerar essa madeira, os buraquinhos serão visíveis, e as marcas vão ficar para o resto da vida. Então, nesse contexto, o que eu entendo é que a graça de Deus supera a nossa capacidade de compreender quando há arrependimento, quando há quebrantamento, quando há transformação, quando isso não é uma coisa meramente um joguete com Deus, mas a gente não vai conseguir voltar para recompor aquela madeira que foi toda machucada e quebrada. E essas marcas vão ficar ali indeléveis ao longo da história. Estes são os conceitos que a Bíblia nos apresenta sobre divórcio e novo casamento. Depois, a área de educação cristã da nossa igreja vai passar esse material para todos vocês, vai estar no site, você pode baixar esse material para meditar e estudar mais profundamente. Mas como sempre fazemos, eu queria abrir um tempo aqui no microfone para perguntas, não é? E se eu souber respondê-las, né, porque tem algumas que a gente não sabe, eu tenho que dizer antes de que elas venham, não é? E aí eu vou dizer, não sei, né? Mas a gente vai estar tentando olhar para as Escrituras Sagradas e responder aquilo que for possível responder à luz da palavra de Deus. Diz o seu nome, tá? Ali no microfone, tá? Diz o seu nome, tá? E aí a gente vai conversando. Tá, meu nome é Raquel. É sempre colocado que o outro, o que não tem fé, é que tem direito de pedir o divórcio. Mas a pessoa que tem a fé em Deus, está agindo corretamente, é casada com uma pessoa que não quer saber, que de repente te trata de uma forma que não é companheirismo, não é um casamento de forma de valores e conceitos de Deus. Essa pessoa também tem o direito de pedir para se apartar? Ok. O que a Bíblia vai falar para a gente, Raquel, é o seguinte, e essa é uma questão às vezes difícil de a gente compreender, né? É que assim como quando você tem filhos, Raquel? Tem. E tem quantos filhos? Uma, tá?
Mas, por exemplo, numa casa que tem mais de um filho, tá? A gente olha para o que é maior, né? Que é mais velho, que tem um pouquinho mais de compreensão, e às vezes a gente diz para ele: olha, você tem que ajudar o seu irmão ou a sua irmã, porque você tem mais compreensão, você tem mais capacidade nesse aspecto ou naquele. A gente vai, vamos dizer assim, trabalhar, ser coercitivo, educar, disciplinar os dois, mas a gente vai pedir um tipo de entendimento diferenciado daquela outra pessoa que tem mais idade, mais capacidade ou mais discernimento da vida. O que a Bíblia está tentando dizer é exatamente isso, tá? Ele vai chegar num ponto que ele vai dizer: se não tem jeito, você pode pedir o divórcio, vamos dizer assim, mas não tem a permissão de um novo casamento até que seja rompido o vínculo de alguma maneira, tá? Mas a grande questão que Deus coloca para a gente é um pouco além disso. Ele vai dizer assim: olha, talvez essa pessoa não tenha capacidade de discernir tudo isso, né? Não estou dizendo que ele não é culpado, mas você tem capacidade de discernir, como servo do Senhor, como servo do Senhor, as dimensões de uma batalha espiritual. Então use as armas que Deus te deu, e especialmente um amor que possa amontoar um montão de brasas vivas no coração. Então a gente vai olhar para a Bíblia, vai encontrar Jesus falando isso o tempo todo: caminha a segunda milha, dá a outra face, em todos os contextos da vida, não somente no casamento, tá? Agora, outra vez a gente encontra a vontade permissiva de Deus, e às vezes a gente tem que colocar alguns limites em função de algumas situações. E aí eu quero colocar para vocês alguns aspectos da visão pastoral, tá? Por exemplo, eu não tive dúvida em algumas situações de agir na proteção de uma determinada situação familiar. Eu me lembro de uma ocasião que uma senhora chegou à igreja, veio conversar comigo ensanguentada. Ela tinha tomado uma surra do seu marido, tá? O marido dela tinha 2 metros de altura e pesava uns 130, 140 quilos, era um imenso, e deu-lhe uma surra que ela ficou toda quebrada, toda arrebentada. E naquele contexto eu não tive dúvida. A primeira coisa que eu fiz foi à delegacia da mulher, dei parte daquele marido, tá? Pedimos a separação de corpos, um advogado da igreja foi conosco, pedimos a separação de corpos imediata por uma proteção da vida, tá? Então eu não quero dizer que a gente não chegue a atitudes extremas. Às vezes as atitudes extremas acontecem e elas são um mal menor do que de repente você fazer um enterro dessa mulher. Eu não sei se entende o que eu quero dizer. Eu me lembro de uma outra situação, que uma jovem recém-casada, pouco tempo de casamento, ela fugiu do seu marido, porque seu marido estava usando drogas, e não sei, num dos delírios dele, ele pegou um revólver e deu um tiro nela. Errou o primeiro tiro, que pegou na cama. E quando ela viu que ele deu o primeiro tiro, ela pulou a janela do quarto, conseguiu pegar a chave do carro, entrou no carro e fugiu para a casa do seu pai. E ele deu o segundo tiro, e o segundo tiro quebrou o vidro traseiro do carro. E quando eu cheguei para atendê-la, eu vi o vidro traseiro do carro quebrado, as balas, os tiros que estavam no carro. E eu vou dizer o que para aquela moça? Eu digo: não volte para essa casa, você vai morrer. Então o que eu entendo na palavra de Deus é que existem males maiores do que o divórcio. E quando esses males maiores do que o divórcio se deparam com a realidade da vida, eu entendo que aquilo que está lá na palavra de Deus, nos evangelhos, e também em Deuteronômio, capítulo 24, eles estão dizendo para a gente: não é vontade de Deus, porém, pela dureza do coração humano, que é capaz de matar uma esposa, tá? E em virtude disso ou daquilo, é melhor que você tenha uma carta de divórcio.
Como, por exemplo, o que aconteceu agora com essa namorada, né, que vocês viram aí no jornal, que o rapaz fumava crack, não é? E ele não lembra nem que matou a mulher, uma menina de 18 anos, se não me falha a memória, não é? Então, o que eu quero dizer com isso é que existem situações extremas em que o mal menor é o divórcio, e que se acontecer com a minha filha, com o meu filho, eu não tenho dúvida, eu vou lá, como pai, e digo, peraí, tem um mal menor aqui, tá? Agora, existem tantas outras situações em que nosso contexto hoje de sociedade é um contexto hedonista, que a gente não está disposto a dar segundo passo, que a gente não está disposto a vencer algumas batalhas que são naturais da vida, que não são o melhor, e aí a gente facilmente abre mão de um valor tão grande, que é uma família. E a Bíblia diz, olha, isso não é da vontade de Deus. Então vamos caminhar a segunda milha, a terceira, a quarta, mas vão existir momentos extremos, tá? Em que o mal maior não é o divórcio. E aí a igreja, o povo de Deus, o servo do Senhor vai ter que tomar uma decisão. Tá claro isso? Tá? Só complementando, no caso, esses exemplos que o senhor deu aí sobre a mulher ensanguentada, a outra do risco, essas pessoas não podem casar novamente até quando, ou não pode nunca mais? Até que o parceiro dela case de novo, não sei, ou nunca mais? Até que o vínculo do casamento seja definitivamente rompido através de um outro relacionamento dessa pessoa com outra pessoa. A ideia que a Bíblia nos dá é o seguinte: você está aguardando a possibilidade de uma restauração. Que essa pessoa pare com as drogas, que essa pessoa mude de vida, que ela seja transformada, ainda tem uma esperança de restauração, tá? Agora, quando toda a esperança de restauração se rompe, então terminou ali o vínculo. Essa é a ideia que a Bíblia dá para a gente, tá? Fala, querida, diga o seu nome, tá? E aí faz a pergunta. Meu nome é Fernanda, eu queria saber que quando existem pessoas que separam, né, e tem um namoro, mas ainda por vários motivos não tiraram a carta do divórcio. Isso é um pecado de adultério, não sei. Qual é a diferença de separação e divórcio, biblicamente? Okay. Tá. O que a gente tem orientado, assim, isso tem acontecido, é verdade, tá? Você falou claramente. O que a gente tem orientado é que enquanto o vínculo do casamento não tiver definitivamente rompido, você não deve namorar, tá? Então, digamos assim, você entrou com o pedido de separação judicial, existe um prazo que você tem que aguardar na separação judicial. Nesse prazo, a lei brasileira é muito parecida com esse princípio. Ele está dizendo assim, será que dentro desse prazo de X tempo, né? Eu já não me lembro mais quanto é o tempo, porque já mudou tantas vezes que eu não tenho certeza, tá? Mas nesse prazo de X tempo, será que existe possibilidade de conciliação? E aí, então está separado, já tem uma pensão alimentícia, já às vezes até a partilha está feita, mas o divórcio não foi assinado. E o que acontece? Chega lá no final de X tempo, se por acaso os dois chegarem lá e disserem, não, nós queremos nos reconciliar, aquele processo de divórcio ele é encerrado e é revalidado o mesmo casamento feito anteriormente. Agora, depois que a carta de sentença do divórcio é emitida e ela é averbada numa certidão de casamento lá no seu cartório, a única maneira de reconstituir, segundo a lei brasileira, é através de um novo casamento. Você não pode revalidar o antigo. Então, o que eu entendo, tá, é que por uma questão de justiça social, é isso que eu estou entendendo, estou interpretando, tá? A lei brasileira está dizendo, olha,
para segurança, para não ter agressão, para não ter baixaria, para não ter isso. Os corpos estão separados, ou seja, não vivem na mesma casa. Há uma proteção do ponto de vista financeiro, tem uma pensão alimentícia arbitrada para os filhos, para eles não sofrerem a opressão nesse contexto. Mas ainda pode ter uma chance de reconciliação, e a gente vai aguardar esse tempo. Então esse é um tempo que, do ponto de vista da igreja, a igreja tem adotado esse princípio. A gente diz: olha, não namora, fica na tua. Por quê? O vínculo do casamento existe legalmente diante da lei brasileira e espiritualmente também, em cima desses valores e princípios que a gente está comentando aqui. Tá claro? Tá? Foi a Fernanda, né, que falou, né, que tá lá atrás. Isso. Se alguém mais quiser chegar aqui no microfone, pode chegar, e se outras pessoas já fiquem ali pertinho para a gente tentar ganhar tempo. Boa noite, pastor. Meu nome é Luciana e eu tenho uma dúvida devido às situações que eu já encontrei. Eu já fui membro de 2 igrejas anteriormente e eu encontrei essa situação nessas 2 igrejas, conversando com mulheres que moram junto com o seu companheiro. Casos em que a pessoa já habita há mais de 20 anos, outra 30 anos, e essa pessoa se converteu. Ela falou: Luciana, o meu esposo não quer se casar. Ele acha que depois de 30 anos, de 20 anos, não há mais necessidade de casar. E no caso dessas 2 igrejas, foi falado para essas mulheres que elas não poderiam se batizar, porque a situação delas era irregular, e que não poderiam exercer cargo de liderança. Então, assim, a minha pergunta seria o seguinte: como hoje é uma coisa muito comum na nossa sociedade, as pessoas morarem junto, não ter um casamento oficial, e no caso dessas famílias que moram há muito tempo, né, já tem família constituída, como que nós, como crentes, poderíamos estar orientando essas pessoas? Porque, inclusive, uma delas se afastou da igreja. Ela se sentiu discriminada. Ela achou que ela não seria aceita no grupo, porque ela estava totalmente errada, a vida dela, né? Então, como crente, como que nós poderíamos, né, biblicamente orientar, ajudar essas pessoas? Okay. O Estatuto da União Estável, ele é um estatuto que surgiu na legislação brasileira para tentar coibir o mal da não responsabilidade. Então, na verdade, ele não é um casamento, tá? Ele apenas reconhece alguns direitos civis, que não são todos os direitos do casamento. Ele reconhece alguns direitos civis daquilo que eles chamam de união estável. Depois de 5 anos de test drive, não pode devolver. É mais ou menos isso que a legislação brasileira está falando. O que acontece com as igrejas de modo geral, tá? É que quando a gente estuda a palavra de Deus, não existe união estável na Bíblia. Ou tem casamento, ou tem pacto, ou tem vínculo, ou tem aliança, tá? Ou não tem. E quando a gente começa a flexibilizar esses valores, a sociedade já está uma bagunça e ninguém valoriza a família. E se a própria igreja deixa de valorizar a família, então quem vai defender a ideia de constituir uma família, um casamento duradouro, uma união que seja responsável em todos os seus aspectos, e não apenas em alguns aspectos? Então a maioria das igrejas evangélicas, eu não vou dizer todas, mas a maioria das igrejas evangélicas tem essa postura de entender que essa pessoa é convertida, que ela é salva no Senhor Jesus, porém existe uma área da vida dela que não está tratada, tá? Então, normalmente o que nós fazemos, pastores, é visitar essa casa, é conversar com esse marido. E eu costumo dizer o seguinte: se para você é tudo a mesma coisa, então o que impede você de assinar um documento no cartório? Se é grana, eu pago. E eu pago do meu bolso ou a igreja paga? Mas não é grana.
É um valor que está dentro dele, que ele não quer assumir determinadas responsabilidades que vêm do contexto do casamento. E aí então chega um momento que é um momento crucial na vida dessa pessoa, tá? Porque ela vai ter que ou continuar vivendo debaixo desse jugo pesado de se sentir de alguma maneira menos amada, porque não tem como a gente não se sentir de alguma maneira menos amado, porque se eu não valho o suficiente para você assumir um compromisso formal comigo, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento, no nosso amor. Agora, se é tudo a mesma coisa, então o que impede? Então, quando a gente começa a trabalhar isso, às vezes a gente consegue ajudar uma família, que é uma família que está constituída, a ampliar a sua visão do reino, da justiça, dos direitos, dos processos de vida. Outra coisa, se a gente, como marido e mulher, ou união estável, a gente está vivendo esse tipo de relação, que tipo de modelo a gente está passando para os nossos filhos? Que tipo de família que a gente está ensinando os nossos filhos a constituir? E o que vai acontecer dentro de 3, 4, 5 gerações? Isso é uma coisa tão grave, que o governo brasileiro, por uma questão de seguridade dos filhos, decretou o Estatuto da União Estável, porque ele não sabia o que fazer com os filhos bastardos desse relacionamento, com a proteção dessa mulher no caso de um abandono, na proteção, na falta, na morte desse cidadão que não tinha cabeça suficiente para entender que ele é responsável. Agora, a lei brasileira, ela achou um mecanismo social para tentar amenizar um problema que é dureza de coração humano. Agora, nosso papel não é amenizar a situação social, é dizer, existe um valor, a família é o valor, tá? O compromisso é o valor, o laço de vida é um valor, os seus filhos precisam saber que isso é um valor. Entende? Então a maioria das igrejas evangélicas tem uma postura negativa a reconhecer a união civil, a união estável, como equivalente ou igual a um casamento, porque de fato não é, tá? Quem mais estava aqui para perguntar? Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Eu quero fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida. Pois não. Repúdio e divórcio. Em Deuteronômio 22:4, lá fala que por qualquer motivo. No caso de adultério, era apedrejada. Então podia se casar de novo, porque Jesus disse assim: aquele que deixar e casar com outro comete adultério, tanto um amo do outro. Por exemplo, eu deixei minha esposa, vou casar com outro, a minha esposa vai cometer adultério vivendo com outro. Uma outra pergunta: um casal que já eram da igreja, se casaram, depois se divorciaram, depois querem novamente, os dois se casaram de novo e agora querem novamente voltar a viver juntos. Se há possibilidade, sim ou não? Boa pergunta, né? Tá. A palavra repúdio é várias vezes usada nas escrituras como sinônimo de divórcio, tá? A mulher ou o homem que foi repudiado, que foi afastado da convivência familiar, no sentido do rompimento do vínculo do casamento. Então, em vários textos das escrituras, ele é uma palavra sinônima do divórcio, tá? A palavra repúdio,
a mulher repudiada, o homem repudiado. No contexto judaico era mais a mulher repudiada, porque a lei judaica era uma lei caolha, né? Ela reconhecia o direito do homem em se divorciar, mas não reconhecia o direito da mulher de pedir o divórcio. O direito romano e o direito grego, que é o caso de 1 Coríntios, permitia a mulher também pedir o divórcio e não somente o homem, e por isso que 1 Coríntios 7 ele trata essa questão dos dois podendo se divorciar. Então essa primeira pergunta, tá? A segunda pergunta foi a questão, foram 3, né? Ou foram 4, não sei agora, 3. A segunda pergunta foi a questão de que Jesus disse que comete adultério, não é? Isso. Exceto no caso da cláusula de exceção, tá? E a palavra de Deus apresenta 3 situações. Jesus apresenta só a questão da porneia como o rompimento do vínculo. Paulo apresenta mais 2 condições: a condição de abandono por motivo de fé e a condição de você foi encontrado pelo Evangelho naquela condição, então permaneça do jeito que está. Tirando essas 3 condições, enquanto o vínculo não for quebrado, tá? Aquilo que seria um novo casamento fora dessas condições implica em adultério, em pecado, tá? Isso é bem claro na Bíblia. Agora, o vínculo também se quebra quando não há reconciliação e a outra parte então toma um esposo ou uma esposa em casamento, e aí o vínculo está quebrado. É isso que é importante entender no ponto de vista da palavra. A palavra está dizendo para a gente: espera, quem sabe tenha reconciliação, espera, quem sabe tenha chance de haver uma mudança, espera, tá? Agora o vínculo foi quebrado, se você esperou, continua a tua vida. É mais ou menos isso que a Bíblia está tentando nos dizer. E o terceiro, eu não me lembro. Divorciado, recasado, depois recasado outra vez. Uau! Misericórdia! Eu ainda não vivi essa situação, né? Mas segundo a palavra de Deus, a Bíblia chama isso de confusão, né? E que está lá nas Escrituras, né? Jeremias 3:1 fala a respeito disso, e a palavra de Deus também em Deuteronômio fala a respeito disso. É uma grande confusão. Eu ainda não tive que vivenciar uma situação dessa, mas à luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que é confusão, tá? Quem mais? Pastor, graças a Deus somos uma igreja que sempre chega muita gente nova e que tem muito ministério na igreja. Então eu só quero entender a postura da igreja a respeito de pessoas divorciadas exercendo ministério, até porque a gente trabalha muito com célula, então essas pessoas podem, não podem, tem alguma restrição? Qual que é a postura da igreja a respeito de pessoas divorciadas exercendo ministério? Tá, deixa eu entender o que significa isso. Exercer uma liderança específica. Tá. Por exemplo, vamos exemplificar. Pode ser líder do Ministério Infantil, pode ajudar no Ministério Infantil, tá, ou pode ser líder de célula. Eu quero entender o que você está dizendo. Qual é o teu entendimento quando você diz divorciado? A pessoa, primeiro caso, divorciou e está sozinho. Primeiro caso. O segundo caso, de fato, passou por novos casamentos e está casado de novo. Podemos dividir em casos assim. Tá. O que eu digo é o seguinte: se ela foi aceita e se ela continua na condição de membro da igreja, tá? Então essas situações elas não foram trabalhadas no formato de uma disciplina. Então o que a gente está entendendo é que a igreja não viu pecado, dolo, rebeldia, dureza de coração nessa pessoa. Ela viveu, eu vou usar uma expressão, ela sofreu um divórcio, uma situação dentro da sua vida, mas não tem absolutamente nada que desabone a sua vida. Então eu não vejo nenhum impedimento para que ela continue a exercer os seus dons, o seu ministério. Agora, se tiver pecado, erro, dolo, aí sim vai haver disciplina da igreja, tá? E essa disciplina ela pode ser admoestativa, ela pode ser no sentido de ensino,
e que às vezes implica num afastamento, dizer, olha, espera um pouquinho, vamos tratar do teu coração, tem coisa que não está bem na tua vida, e se chegar a um ponto extremo da pessoa entrar numa rebeldia, então vai ser uma disciplina cirúrgica, que, ou seja, você não pertence mais a essa comunidade. Mas como pastor, às vezes isso não é uma coisa pública, não é? Mas a gente chega para uma pessoa que está vivendo uma situação de vida que não é saudável, tá? E a gente chama lá e diz, escuta aqui, a palavra de Deus diz que você tem que sair dessa, tua vida está errada, tá? E nesse meio tempo não dá para você estar ministrando e fazendo e acontecendo. Mas o problema não é que está divorciado ou não está divorciado, é que tem uma vida que não está coerente com a palavra de Deus. Esse é o princípio para chegar a ter uma disciplina restritiva. Ó, você não está sendo expulsa da igreja, disciplinada no sentido cirúrgico da igreja, mas nós estamos dizendo, não dá para você ministrar porque está faltando vida, tá? Mais ou menos isso, está claro? Diga, meu irmão. Mateus 5,32 para mim não ficou muito claro, pastor. Por exemplo, 5,32. Fala sobre a pessoa que foi lesada, que houve adultério, né? Uhum. Então vamos ver assim, um foi lesado e o outro lesou, certo? Uhum. Aí não existe entendimento, acontece o divórcio. Uhum. Os dois estão liberados para casar de modo igual, como é que fica? Não. Não? Não. O que está aqui em Mateus 5,32. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por porneia, tá? Faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O que ele está colocando aqui, e aqui foi uma pergunta que o irmão fez lá, né? O adultério, ele era punido no Velho Testamento com apedrejamento. Mas aí você vai ver que uma coisa interessante, é interessante o que está lá em Deuteronômio 24, ele diz assim, se o marido perceber alguma coisa inconveniente ou indecente na sua mulher, tá, algum tipo de conduta, e ele não fala exatamente adultério, e aí eu acho que, isso é minha inferência pessoal, é minha opinião, eu estou interpretando, eu posso estar errado, tá? Que alguns maridos não queriam dizer para sua família e para sua comunidade, minha mulher adulterou, entendeu? Porque seria apedrejado, tá? E aí então eles viam uma conduta inconveniente e aí tomavam uma atitude nesse sentido. É uma interpretação plausível, eu não estou dizendo que seja a única interpretação, mas eu acredito que tenha acontecido algumas coisas assim. E no caso, onde está a irmã que fez a pergunta, ela está lá, tá? O que a Bíblia está falando é que é o seguinte, o vínculo do casamento se quebra pelas aberrações sexuais, tá certo? E quando isso acontece, aquela pessoa que quebrou o vínculo já está em adultério. Não é que ela vai entrar em adultério, já está em adultério, já está fora do projeto de Deus no aspecto da sua sexualidade. E a outra parte tem o direito de se casar segundo Mateus 5 e Mateus 19 deixa isso mais claro ainda, tá? Por quê? Porque o vínculo da união conjugal no aspecto de laço de vida, de laço de sangue, de laço de corpo, foi quebrado, tá? Ok? Continuando desse ponto, então um casamento onde não éramos cristãos, aí teve traição, em princípio houve um rompimento de laço, houve uma separação por 8 meses, só que sem esse discernimento da palavra, houve uma tentativa de retorno, sem Deus, e aí houve a tal da confusão, então houve os dois lados a traição. Num primeiro momento, só apenas um era adultério, o outro estava livre. Num segundo momento, aí houve realmente um divórcio, e aí houve a conversão.
Então, nesse momento, a gente se encontra como diz Paulo, o ideal que fique cada um separado. Esse é aquele caso que eu ainda não tinha pego. Está surgindo aqui. Mas vamos lá, fale. A questão, a partir do momento que você se torna cristão, você se arrepende dos seus pecados. Você é uma nova criatura, né? Isso. Tudo se fez novo. Em que momento que o coração, eu espero que Deus me ilumine nisso, para saber que eu devo estar caminhando para um novo casamento, eu devo estar ficando quietinha ou devo estar tentando uma reaproximação? Porque eu acredito que tenha que nascer, brotado no coração isso, né? Mas, é claro, a vontade de Deus acima de tudo. Mas, e em que condições ficamos nós dois? Porque, apesar do vínculo, apesar de não sermos convertidos, ambos acabaram, né, pela situação, adulterando ali. Tá. E nesse contexto, estão juntos hoje ou não? Não. Não. Tá. Então eu diria, segue a tua vida. Tá? Por quê? Porque a Bíblia está dando para você hoje uma nova vida, uma nova oportunidade. Zerou o passado. Tá? É um pouquinho diferente esse contexto do que qualquer outro contexto. É interessante como a graça de Deus, é por isso que eu digo que a graça de Deus vai muito além da nossa capacidade de entender. Tá? A graça de Deus está dizendo assim para a gente: olha, eu lancei na profundeza do mar e me esqueci. Tá? Não é que Deus tenha esquecido, que Ele apagou da mente, mas Ele está dizendo: eu tirei de cena todos os pecados. E já não existe mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, como uma serva do Senhor, como um servo do Senhor, segue os valores do reino e vive uma vida santa diante de Deus. E se for para constituir uma família, constitua nas bases do reino de Deus. Tá? Por quê? Porque isso aqui já passou, acabou. Tá? E Deus está começando uma nova vida. Agora você é mais responsável, ou aquela pessoa é mais responsável, porque não somente Deus está te dando uma nova oportunidade, como está te dando discernimento, que antes não havia. E então Deus vai dizer: mas agora faz direito, faz segundo os meus valores, num lar que vai ser consagrado ao Senhor, que vai seguir os projetos de Deus na sua vida e assim por diante. Então esse é o sentimento que eu tenho no meu coração, porque senão isso vai virar uma confusão, uma doença que não cura, e a gente vai e volta, casa descasa, e vai fazer besteira, né? Porque o coração humano é muito complicado, gente, tá? A gente se sente magoado, e a grande tentação da carne é magoar e pagar na mesma moeda. E muitas dessas situações que acontecem, na verdade, é uma maneira de a gente dizer: está vendo, seu danado? Estou dando troco. Tá? E a gente não pensa assim, mas nossa mente nos pega. E quando a gente vê, diz: o que eu fiz? Foi uma bobagem, não é nada disso e tal. E de repente a gente está se aviltando, entrando nos esquemas que não são de Deus na nossa vida. Tá? A última, penúltima, então as duas últimas. Chega junto aqui no microfone, tá? Para a gente encerrar. Meu nome é Lenita, eu sou divorciada já há 18 anos, né? Meu filho agora com 21. E eu sempre não faço parte desse ministério, porém, eu sempre senti assim uma dificuldade na igreja em separar-nos, né, por sermos divorciados, somos deixados de lado, discriminados. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito, né, de como a igreja deveria tratar essas pessoas, valorizar, porque somos pais e mães e pais, e a igreja às vezes fica muito inerente. Eu faço até parte aqui com as meninas aqui, o pessoal Amigos em Cristo, venho, né, participo, mas a dificuldade é muito grande mesmo, até na pergunta anterior, né, que foi feita: a pessoa pode exercer, não pode, e a sua opinião como pastor e como pai, digamos, se o senhor fosse meu pai, que opinião, como o senhor acharia que eu deveria ser tratada? Eu estou assim jogando mais ou menos, porque nós somos tratados assim, não digo aqui, ok? Tá, primeiro a gente precisa pontuar, tá, algumas coisas.
Uma coisa é a gente se sentir tratado assim, e uma coisa é a gente ser de fato tratado assim. E quando a gente vive uma dor, é muito mais fácil a gente ser suscetível. Então, por exemplo, se você machucou o pé, tá? Né? Você está vivendo, está caminhando, você não percebe quantas vezes você bate o pé em alguma coisa, tá? Mas quando o teu pé está machucado, parece que todo mundo está pisando no teu pé. Não já aconteceu isso com você? Né? A gente está sensível. Então, nesse aspecto, quando a gente vive uma dor lacerante, machucante, a gente se torna suscetível, sensível, de uma maneira diferenciada. E às vezes, para a pessoa que está caminhando com a gente, ela não quis bater no teu pé, nem chutar no teu pé, e na verdade nem percebeu que chutou o teu pé, porque foi só uma topadinha, tá? Mas aquela topadinha no teu pé dói diferente do que dói no meu. Então tem uma repercussão na alma diferente. Então eu acho que uma parte a gente pode olhar sobre esse ângulo. Então, por exemplo, se você está num culto, não é? E de repente o pastor, por alguma razão, diz assim: ó, se o teu cônjuge está aí do teu lado, põe o teu braço sobre ele, conversa com ele sobre esse assunto, e você não tem o seu cônjuge. Poxa, esse pastor não se manca, que tem um monte de gente aqui que não tem o cônjuge. Agora, o pastor não falou isso porque ele queria magoar alguém que não tinha o cônjuge, tá? Ele está olhando para uma realidade. Existem pessoas que têm, que não têm, e assim vai. Isso acontece no contexto da igreja e no contexto da sociedade de modo geral, tá? Então, por exemplo, a sociedade, ela está organizada de alguma maneira em que parece, tá, que essas pessoas foram excluídas. Então você vai dizer: olha, tem o Ministério de Juventude, mas o Ministério de Juventude não me atinge, eu já tenho filho que é jovem, tá? Ah, mas tem o Ministério de Casais. Não, casais não, já não dá. Eu tenho o Ministério de Homens e Mulheres. Mas puxa vida, eu chego lá, as mulheres, a maioria é casada, não está no meu contexto, e eu acabo dizendo: não é meu lugar, ainda que seja de mulher, não tem discriminação, tá? Agora, existe isso que você falou, tá? Por exemplo, há muitas pessoas que dizem: puxa vida, eu sou uma pessoa sozinha, e quando eu me aproximo de alguém, parece que ou o marido ou a mulher, dependendo de quem seja, está me olhando assim: ô meu, sai dessa, aqui esse pedaço está garantido, e aí eu não me sinto bem. E é verdade, eu acho que é uma realidade, tá? Que acontece, tá? E é por isso que a igreja tenta desenvolver ministérios que sejam focados, tá, nesse perfil, em situações que a gente sabe que existem, que acontecem e que são realidade. Mas mesmo assim, a gente tentando desenvolver os ministérios, existe todo um peso que a gente vai carregando ao longo de anos, desse contexto social, desse contexto de sentimentos, às vezes de solidão, de menos-valia, de não ter com quem compartilhar, de dividir a vida, e que aquilo está em efervescência dentro da nossa alma. Eu quero dizer para você, querida, que como pastor, você perguntou na minha opinião, eu quero amar cada uma das pessoas, tá? Um dos projetos que a gente tem como educação cristã e como parceria dos pastores é pegar o projeto Amigos de Cristo ano que vem como uma menina dos nossos olhos. Isso está no programa da gente, né? Da gente estar junto. Eu já separei, eu sei que é pouco, mas 4 encontros de vocês. O ano que vem nós vamos estar juntos. O pastor Manfred vai estar em outros tantos, e a Marta vai assumir outros tantos, porque a gente sabe que há um grupo significativo de pessoas que estão vivendo uma batalha intensa, tá? Mas por favor, não imaginem que vocês não são queridos ou amados, tá? E que as próprias conjunturas da sociedade façam de vocês, dentro do contexto da fé ou da vida cristã, pessoas de menor valor ou discriminadas. Não carreguem essa sina, por favor, porque essa sina não vem de Deus. Ela é diabólica, ela joga a gente no canto, joga a gente no buraco, na depressão, e não é vontade de Deus isso. O
que eu quero dizer é que vocês são pessoas lavadas pelo Senhor, ungidas pelo Senhor, capacitadas pelo Espírito Santo, vitoriosas. Se você criou um filho de 21 anos, né, menina, sozinha, olha, você é uma vitoriosa, a graça de Deus está sobre a sua vida, tua casa está consolidada, e ninguém vai poder tirar isso de você, porque é bênção do Senhor na tua vida, tá? E eu quero dizer que como igreja, às vezes erramos, mas algumas vezes encostamos do pé machucado. Nos perdoe, tá? Diga, querido. Boa noite, pastor. Meu nome é Carla. Eu quero fazer perguntas sobre duas situações. A primeira, o casal era cristão, foi casado na igreja, tudo direitinho, mas aí um dos cônjuges, ele se rebelou contra Deus e abandonou o outro. Abandonou o cônjuge? Abandonou o cônjuge e se afastou de Deus, se afastou da igreja, se afastou de tudo. Aí essa pessoa pediu divórcio, ele não foi assinado, e nesse período ela começou a namorar com outra pessoa. Ela pode voltar, mas aí ela entendeu que ela tinha feito coisa errada, e ela pode voltar separar dessa pessoa que ela está atualmente e voltar com o cônjuge com quem ela foi casada? Legal, hein? Difícil. O que a palavra de Deus vai dizer para a gente, toma cuidado para não virar uma grande confusão na tua vida, né? Não, graças a Deus não é na minha. Não estou falando na tua, de modo geral, toma cuidado para não fazer disso uma grande confusão, né? E aí virar uma desgraça maior, tá? Eu vou dizer para você o seguinte, tá? Não é projeto de Deus que a gente viva essas situações todas, mas eu creio que Deus pode restaurar situações que a gente não previu e nem entendeu, tá? Agora a gente tem que ter muito cuidado para não fazer outra bobagem, porque simplesmente restaurar sem base, sem estrutura interior, sem que haja restauração, transformação, mudança de vida, é mais confusão na vida, tá? Então eu diria, a graça de Deus é maior do que a gente pode imaginar, ainda que isso seja uma grande confusão, Deus ainda pode fazer coisas que a gente nem sabe